Bem, eu posso ir. Sim. Legendas pequenas. Na floresta? Na floresta. Na Rússia, neste exato momento, está pegando fogo a refinaria de petróleo de Omsk, que fica a 2.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e que permanecia como a única grande refinaria de petróleo que as forças armadas da Ucrânia não haviam atacado até hoje em território russo. Na Sibéria, um alerta aéreo foi declarado pela primeira vez após ataque de drones ucranianos a 3.500 quilômetros de distância. No Kremlin foi anunciado um ataque à usina nuclear de Kursk, e as forças de defesa da Ucrânia acrescentaram que hoje também realizaram um ataque maciço ao terminal de petróleo de Kerch, na Crimeia ocupada, além de terem atacado 2 petroleiros no Mar Negro que tentavam levar gasolina para a península. Enquanto isso, o comandante das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Madiar, declarou que só nos primeiros 6 dias de julho a Ucrânia atingiu 37 instalações de energia na Crimeia e em Donbás. Dessa forma, a Ucrânia retaliou contra a Rússia em resposta aos seus ataques bárbaros contra Kiev. Donald Trump reconheceu hoje que a pressão das forças de defesa da Ucrânia sobre a Rússia está funcionando e, segundo ele, Vladimir Putin está realmente buscando opções para iniciar negociações. Fontes acrescentam que já amanhã, na cúpula da OTAN em Ankara, Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão discutir como ainda podem pressionar o ditador russo Vladimir Putin para que ele finalmente pare a guerra, mas o Kremlin, ao que parece, está pronto para continuar lutando. Correspondentes militares russos começaram a escrever em massa sobre a preparação para uma mobilização em grande escala e até mesmo sobre o fechamento das fronteiras da Rússia já em outubro. Ou seja, depois das eleições para a Duma estatal. Mas também há especialistas que admitem que todos os rumores sobre mobilização na Rússia podem ser apenas uma chantagem banal contra a União Europeia e todo o bloco da OTAN. Meu nome é Oleg Alexei Petty. Vamos discutir esses temas juntos. Esta foi uma breve introdução. Agora analisaremos cada notícia em detalhes. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo. Vou ficar muito agradecido por isso. Caramba, no fim das contas chegaram até nós também. Espero que não venham mais. Está explodindo forte mesmo aqui. Eu estava chegando bem agora. Explodiu bem forte. Assustador. A partir deste momento, oficialmente não restou nenhuma grande refinaria de petróleo na Rússia que não tenha sido atacada pelos ucranianos. Drones ucranianos, na segunda-feira, 6 de julho, durante o dia, atacaram a refinaria de petróleo de Omsk, a mais poderosa da Rússia e a última das maiores refinarias que ainda não havia sofrido danos devido aos ataques dos drones ucranianos. Esse era o gigante que, de alguma forma, cobria o déficit de combustível na Rússia após os ataques às outras refinarias de petróleo do país. Mas agora ele também finalmente foi atingido. E o que é interessante, os analistas Ozint escrevem que, bem, parecia óbvio que o próximo alvo seria justamente a refinaria de petróleo de Omsk, porque é a única que ainda não havia sido atacada. E aparentemente essa refinaria deveria estar protegida ao máximo. Mas quando os drones chegaram lá, descobriu-se que praticamente não havia nenhuma proteção. Aliás, isso indica que Putin está enfrentando enormes problemas com os sistemas de defesa antiaérea. É importante destacar que essa instalação, a refinaria de Omsk, está localizada a milhares de quilômetros da fronteira com a Ucrânia. No território da fábrica foi registrado um impacto que causou um incêndio de grandes proporções. Agora, atenção ao alvo. Drones das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia percorreram até 3.000 quilômetros considerando todo o trajeto. 3.000 quilômetros. Este é o ataque de maior alcance em território russo desde o início da invasão em grande escala dos russos à Ucrânia. Segundo o diretor da empresa Firepoint, Stillerman, os soldados ucranianos atacaram com drones FP-1 que podem alcançar alvos localizados a 3.400 quilômetros da fronteira do país. A fábrica em Omsk é a mais poderosa refinaria de petróleo de toda a Rússia, capaz de processar quase 22 milhões de toneladas de petróleo por ano.
Ela possui um dos mais altos índices de profundidade de refino na Rússia, cerca de 99%, ou seja, é também a fábrica mais avançada tecnologicamente de todo o país. A empresa desempenha um papel importante no abastecimento do exército de ocupação russo. A fábrica produz querosene de aviação, combustível diesel, gasolinas de alta octanagem, além de lubrificantes e produtos petroquímicos. Além disso, está entre os 10 maiores produtores de gasolina na Federação Russa e foi o último a não sofrer nenhum ataque. Bem, agora já sofreu. Após a avaliação inicial, analistas de fontes abertas indicam que os drones atingiram o alvo. Na refinaria de petróleo de Omsk, a unidade de processamento primário de petróleo foi atingida, AVT-11, com capacidade de quase 8,5 milhões de toneladas por ano, que representa cerca de 40% da capacidade da empresa. Além disso, agora surgem informações de que a unidade AVT-10 também foi danificada, o que indica que, na verdade, a empresa já está à beira do fechamento. Segundo testemunhas, a fábrica foi atacada por 7 drones e nenhum deles foi abatido pela Defesa Aérea da Rússia. Embora o Ministério da Defesa da Rússia tenha declarado que a maioria dos drones foi abatida e que apenas os destroços deles caíram no território da fábrica. Mas as imagens das testemunhas registraram exatamente os impactos diretos dos drones e não de seus destroços. Legenda feita por Tan, muita coisa ficou lá. Qual o propósito disso, gente? Estamos sentadas. Desculpem quem foi atingida. Para a floresta? No caso... Caramba, que ideia, né? Porra, aquela fábrica tá fazendo um barulho do caralho. O ataque à refinaria de petróleo de Omsk foi o mais profundo de uma série de ataques a refinarias, que fizeram o refino de petróleo na Rússia cair para os níveis mais baixos desde o início dos anos 2000, e as regiões da Kamchatka até o Oblast de Kaliningrado enfrentaram uma crise de combustível. Em outubro do ano passado, a refinaria de petróleo de Tyumen foi atingida, localizada a 2.000 quilômetros da fronteira. No início de 2026, a refinaria de petróleo de Ukta foi atingida, e a distância lá é de 1.750 quilômetros. Em maio, a refinaria de Kirishinefteorg Synthese, na região de Leningrado, com capacidade de 21 milhões de toneladas por ano, foi atacada. Ela está em segundo lugar após a refinaria de Omsk. Em maio, a refinaria de Ryazan, com capacidade de 17 milhões de toneladas anuais, também foi atacada. Em junho, foram atingidas as refinarias de Nizhny Novgorod, Nefteorg Synthese da Lukoil, 16 milhões de toneladas ano, e Taneco, sendo esta a maior fábrica. A refinaria de petróleo em Nizhnekamsk tem capacidade de 12,5 milhões de toneladas. O sexto maior em capacidade é a refinaria de Yaroslavl, com 15 milhões de toneladas por ano. Foi atacada em maio e depois novamente em 6 de julho a refinaria de petróleo de Volgogrado. São 15 milhões de toneladas por ano, parou em 1º de junho. De novo, devido a ataque de drones. A refinaria Permnefteorg Synthese de Perm foi atingida no final de abril e ficou famosa pela chuva de petróleo, que caiu na região após o incêndio na empresa, a refinaria de petróleo de Moscou. Com uma capacidade de processamento de 12 milhões de toneladas por ano, parou em junho, e seu conserto pode se estender até 2027, foi o que disseram fontes da Reuters. Reuters, a refinaria de petróleo de Tuapse, fecha esse top 10 da Rússia, tornou-se recordista em número de ataques sofridos. Ela foi atacada 7 vezes. Como resultado, após o ataque à refinaria em Omsk hoje,
Na Rússia, não restou nenhuma refinaria de petróleo da lista das 10 maiores que não tenha sido atacada este ano. E como você pode imaginar, esses ataques vão continuar. E é óbvio que, mais cedo ou mais tarde, toda a indústria petrolífera da Rússia será simplesmente destruída completamente, a menos que Putin, é claro, tome juízo e aceite negociar. Mas como se viu, isso foi apenas o começo dos ataques de hoje, e a refinaria de petróleo de Omsk foi apenas um dos alvos. Na noite de 6 de julho, as forças ucranianas também atingiram o Terminal 1 da TES. Esse é um dos maiores complexos de transbordo de derivados leves de petróleo na Crimeia ocupada. Como declarou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, cito, a empresa garante o recebimento, armazenamento e envio de gasolina, diesel e outros derivados de petróleo, inclusive para as necessidades das tropas de ocupação nas regiões do sul da Ucrânia. Esse terminal está localizado em Kerch, e de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, como resultado do ataque, um reservatório de derivados de petróleo e uma estação de bombeamento foram danificados. De acordo com dados desatualizados, enfatizo, essa empresa é capaz de movimentar até 1,2 milhão de toneladas de derivados leves de petróleo e 720 mil toneladas de gás hidrocarboneto liquefeito por ano. Esses são os dados que foram registrados antes da ocupação. Consequentemente, os russos tentaram modernizar essa empresa. E muito provavelmente os dados atuais indicarão volumes maiores. Por isso, a paralisação desse terminal é muito prejudicial para os russos, além disso, no Serviço de Segurança da Ucrânia e no Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Declararam sobre ataques bem-sucedidos à refinaria de petróleo Slavneft Janus e à produção linear na estação de despacho em Yaroslavl, assim como ao terminal de carregamento de petróleo do porto marítimo de Vysotsk e à fábrica Novatek Ust-Luga, na região de Leningrado. Em Vysotsk, 2 braços de carregamento de petróleo foram desativados e 3 tanques com derivados de petróleo foram danificados. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, ataques ucranianos em julho tiraram de operação desde junho. Cerca de 43% da capacidade projetada de refino de petróleo da Rússia. Só no último mês, mais de 60 tanques de armazenamento de petróleo e derivados foram destruídos ou gravemente danificados. Além disso, hoje mesmo, o comandante das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Magyar Brody, declarou que só desde o início de julho, ou seja, em apenas 6 dias até o momento, drones ucranianos atingiram 37 instalações de energia na Crimeia e em Donbass. Como resultado dos ataques, o chamado governo reconheceu um blackout total. E agora vou citar Magyar. A energia da Crimeia caiu pela 38ª vez em 6 dias de julho, graças às ações das forças de sistemas não tripulados. Os ocupantes da Crimeia reconheceram o blackout em todas as cidades e distritos da Costa Sul e em Simferopol. No período de 1º a 5 de julho, as forças de sistemas não tripulados atingiram intensamente 37 instalações de energia na Crimeia e nos territórios ocupados do sul. Mas isso ainda não é tudo. Drones ucranianos, na noite de 6 de julho, atingiram 2 petroleiros com gasolina no Mar de Azov que estavam indo para a Crimeia a partir da região de Taganrog. Estamos falando de petroleiros da frota Sombra, classe Rio-Mar, chamados Capitão Barmin e Sanar 4 cada um deles, segundo o chefe do SBS, transportava cerca de 7 mil toneladas de combustível. E, a julgar pelo vídeo publicado, os drones miraram na ponte de comando de ambas as embarcações. E lembro que anteriormente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que a necessidade mensal da Crimeia por gasolina é de 70 mil toneladas de combustível por mês. Ou seja, isso é cerca de 2.000 a 2.300 toneladas por dia, e ele prometeu garantir o abastecimento da região. E ao que parece, essa tentativa de trazer gasolina para a Crimeia por navios-tanque foi justamente essa tentativa de estabelecer o fornecimento de gasolina para a Crimeia. Mas vemos que o plano dele de abastecimento falhou, e não saiu como planejado. Então, Kiev solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU
para discutir lá os ataques dos russos contra prédios residenciais em Kiev. E aí, no Kremlin, perceberam que era preciso abafar esse assunto com algo ainda mais chamativo. E que no Conselho de Segurança da ONU não discutissem os ataques contra prédios residenciais, mas sim algo ainda mais assustador. Vamos colocar isso entre aspas. E então, aparentemente percebendo que nem mesmo os ataques a Kiev já ajudam a desviar a atenção dos russos dos ataques ao território russo e aos territórios ocupados da Ucrânia, o Kremlin inventou um novo espantalho e uma nova tentativa de desviar a atenção dos nossos parceiros ocidentais. E ainda por cima, diante do fato de que Kiev solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir lá os ataques dos russos contra prédios residenciais em Kiev. E aí no Kremlin perceberam que era preciso abafar esse assunto com algo ainda mais chamativo, para que no Conselho de Segurança da ONU não se discutissem os ataques contra prédios residenciais, mas sim algo mais assustador, entre aspas. Hoje, o diretor-geral da Rosatom, o segundo bloco de energia em construção da usina nuclear de Kursk 2 na cidade de Kurchatov. Em seguida, atingiu com um drone a torre de resfriamento do segundo bloco em construção da usina nuclear de Kursk. Também na noite passada, drones inimigos foram detectados nas áreas das usinas nucleares de Leningrado e Smolensk. O setor nuclear da Federação Russa está sofrendo as consequências dos ataques das forças armadas da Ucrânia. E o governador da região de Kursk, Alexander Kinstein, informou que as forças de defesa aérea durante a noite neutralizaram e destruíram 12 drones ucranianos que voavam justamente em direção a Kurchatov, onde está localizada a usina nuclear. Segundo ele, embora tenha havido o impacto de um dos drones, a usina seguiu funcionando normalmente, sem impactos ao meio ambiente ou pessoas. E aqui vale destacar que a usina nuclear de Kursk 2 está sendo construída como uma usina substituta para a atual usina nuclear de Kursk. A decisão de construí-la foi tomada em 2013. A construção do primeiro bloco de energia começou em 2018 e a do segundo em 2019. Em abril de 2026, a Rosatom colocou em operação industrial a unidade geradora número 1, com capacidade de 1.253 MW. A conclusão total da construção dos 4 unidades geradoras desta usina está prevista para 2035. E agora o Kremlin decidiu novamente usar ameaças de caça nuclear para desviar o foco das suas ofensivas contra prédios residenciais da Ucrânia, não só em Kiev, mas também em relação à usina nuclear. Sumy, região de Kharkiv, todo o sul da Ucrânia, região de Odessa, região de Zaporizhzhia. Na verdade, muitas regiões estão sob esses ataques, sim. Sempre a usina nuclear. O Kremlin e a usina nuclear. O Kremlin decidiu usar novamente a usina nuclear. Região de Odessa, região de Zaporizhzhia. Na verdade, muitas regiões estão sob esses ataques. Kiev está sendo atingida por mísseis balísticos, afinal,
é a capital da Ucrânia. Mas não devemos esquecer que todos os dias os russos atacam com bombas aéreas e os mesmos mísseis balísticos todas as cidades fronteiriças e próximas à linha de frente na Ucrânia. Por isso, é óbvio que esse é o tema que pretendiam discutir e que vão discutir na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Mas os russos, eu já prevejo, eles vão dizer nessa reunião que isso ainda não é nada. Mas os ucranianos estão atacando a usina nuclear. Até quando isso vai continuar? E não é só uma, são 3 de uma vez nas regiões de Kursk, Leningrado e Smolensk. Então, é óbvio que Putin está fazendo tudo isso não por acaso. E, novamente, além da questão do Conselho de Segurança da ONU, ainda tem mais um assunto aqui. É sabido que já amanhã, em Ankara, na cúpula da OTAN, acontecerá um encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump. O encontro já foi confirmado pela representante da Casa Branca, Anna Khe. Segundo a Casa Branca, Trump considera urgente encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É justamente os caminhos para o fim dessa guerra que o presidente dos Estados Unidos pretende discutir com Zelensky na cúpula da OTAN. Trump, na verdade, precisa de alguma vitória depois do fracasso com o Irã, porque as eleições para o Congresso já estão muito próximas. E, obviamente, é preciso apresentar algo como uma vitória do pacificador Donald Trump. Porque ainda não é certo que até as eleições esse acordo temporário entre os Estados Unidos e o Irã se torne permanente. Está longe de ser certo, mas é preciso alguma narrativa de vitória. E então, um funcionário da Casa Branca disse a Reuters que, após as negociações em Ankara com Zelensky, espera-se que Trump entre em contato com o ditador russo Vladimir Putin. E aí surge a pergunta: com que disposição Trump está indo para essas negociações? Lembro que em 4 de julho Trump já havia falado com Vladimir Putin por telefone. É importante destacar que após a conversa, o assessor de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, declarou que Putin, abre aspas, descreveu para Donald Trump o quadro real no campo de batalha, onde os combatentes russos avançam por toda a linha de contato. Ou seja, agora fica claro por que Putin inventou essa falsa tomada de Constantinówka justamente agora. Exatamente para essa data, para mostrar ao Trump que, olha, nós estamos tomando o território da Ucrânia assim, simplesmente conquistando cidade após cidade. Por isso é só pressionar esse Zelensky que ele se renda logo, porque de qualquer jeito nós vamos vencer. Continuando a citação de Ushakov, Putin e Trump discutiram o tema ucraniano, inclusive em relação aos planos do presidente dos Estados Unidos para a cúpula da OTAN. Putin destacou a preferência por uma solução político-diplomática na Ucrânia, mas levando em conta as abordagens fundamentais da Rússia. Mas, ao que parece, as palavras de Vladimir Putin para Donald Trump sobre a suposta superioridade da Federação Russa na frente, sobre as vitórias das Forças Armadas da Federação Russa, não convenceram. Trump aparentemente não acreditou nisso. E Vladimir Putin está sob pressão, e o processo de encerramento da guerra da Rússia contra a Ucrânia está avançando muito mais rápido do que as pessoas pensam. Essa foi uma declaração de Donald Trump feita literalmente algumas horas antes da gravação deste episódio. E segundo o presidente americano, apesar da continuação dos ataques contra os ucranianos, o lado russo supostamente está buscando maneiras de encerrar as hostilidades. A seguir, vou citar Donald Trump. Eu acho que Putin está realmente sob pressão. Ele quer pôr fim a isso. A Ucrânia também quer isso. E nós estamos negociando. Vamos ver se conseguimos fazer isso. É uma situação horrível, mas acho que está muito mais perto do fim do que as pessoas imaginam. E o presidente Putin quer que isso acabe. E o presidente Zelensky realmente quer que isso acabe agora. Nós vamos recorrer à OTAN e vamos discutir isso. Trump ressaltou que teve uma ligação bem-sucedida e acredita que as partes estão próximas de uma solução final. Amanhã ocorrerão as negociações de Trump com Zelensky em Ankara. E em seguida Trump ligará para Vladimir Putin. Tudo precisa acontecer exatamente nessa ordem. E é importante destacar que Trump finalmente reconheceu que a pressão das forças de defesa da Ucrânia realmente está funcionando, e Putin de fato acabou ficando sob pressão. E foi aí que os correspondentes militares russos, como um só, enlouqueceram e começaram a seguir o novo manual do Kremlin. Parece que Vladimir Putin quer mostrar que está pronto para aumentar drasticamente as apostas e escalar essa guerra. Essa é uma tática clássica de intimidação. Estamos falando sobre uma nova onda de mobilização na Rússia. Os canais russos pró-guerra Z de direita começaram nos últimos dias a escrever ativamente sobre uma possível nova mobilização que, segundo esses correspondentes militares, o Kremlin pode realizar logo após as eleições para a Duma estatal em setembro.
para mudar a situação na linha de frente e responder à Ucrânia pela série recorde de ataques com drones. O blogueiro militar da Federação Russa, Vladimir Romanov, chegou a afirmar hoje que o Kremlin está se preparando para mobilizar 1.200.000 soldados. Bem, eu não sei o quanto isso é realista. E o canal Pró-Guerra Fantasma da Novorossia escreve que a mobilização não é uma questão de se, mas de quando, e associa essa perspectiva à dinâmica desfavorável das ações militares. E então, os propagandistas escrevem, e eu cito, a aposta em estimular o alistamento voluntário por contrato objetivamente não atende às necessidades da linha de frente por uma série de razões, desde a proporção de perdas até a necessidade de manter mais efetivo do que o disponível. Bom, e aqui vale destacar que, de acordo com o Instituto de Pesquisas Internacionais, na primeira metade do ano o recrutamento para a guerra trazia para o exército 27.000 pessoas por mês, sendo que as perdas da Rússia na linha de frente já chegam a 34.000 pessoas por mês, ou seja, a Rússia recruta menos do que perde. Outro canal chamado Diário de Inteligência afirma que o Kremlin realizou negociações com a liderança de países vizinhos, incluindo o Cazaquistão e o Azerbaijão, para evitar uma fuga em massa de conscritos, como aconteceu durante a mobilização em 2022. Oficialmente, as fronteiras permanecerão abertas no papel, mas sair da Rússia se tornará de fato impossível devido a alguns problemas técnicos, ao aumento do controle e a outras medidas não oficiais nos países vizinhos. Mas, por exemplo, o fundador da Conflict Intelligence Team, Ruslan Leviev, duvida que Vladimir Putin realmente vá anunciar uma mobilização em larga escala, pois isso exigiria recursos financeiros significativos para a formação de novas unidades, bem como para seu equipamento, treinamento e assim por diante. Além disso, acredita Leviev, esse passo fundamentalmente não levaria, como ele mesmo disse, ao descongelamento da linha de frente, que praticamente não se move há alguns anos. Por isso, especialistas admitem que a nova onda de rumores sobre mobilização na Rússia pode ser um sinal para a Europa de que Vladimir Putin, supostamente, está realmente pronto para intensificar a guerra e atacar países da OTAN, caso eles não parem de apoiar a Ucrânia. Mas esses sinais são especialmente relevantes antes da cúpula da OTAN. E aqui eu lembro que anteriormente Vladimir Putin ordenou publicamente que seus ministérios elaborassem listas de países envolvidos na guerra na Ucrânia para que no futuro, como ele mesmo disse, fossem tomadas decisões responsáveis. E isso obviamente também é uma ameaça à Europa e um aviso com o objetivo de reduzir a ajuda à Ucrânia. Ainda mais porque na véspera, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que isso já não é mais uma operação militar especial, mas sim uma guerra propriamente dita. E essa guerra supostamente começou a partir do momento em que a Europa não fechou os olhos para a agressão brutal da Rússia contra a Ucrânia, mas ajudou a Ucrânia a se defender. Peskov afirma que a guerra começou quando passaram a ajudar a Ucrânia. Antes, era apenas uma operação militar especial, com a Rússia tentando capturar Kiev em 3 dias. E é importante notar também que a Europa está reagindo. Está reagindo a essas provocações de Vladimir Putin de forma bastante rápida já. Hoje, Finlândia, Alemanha, Dinamarca, Lituânia e Noruega anunciaram que nos próximos dias começarão a receber o sistema de minagem marítima Blocker do fabricante finlandês de explosivos Forset. As entregas são avaliadas em centenas de milhões de euros. As forças de defesa da Finlândia já assinaram um acordo-quadro com a Forset para o fornecimento dos sistemas a esses 5 países da OTAN. E esse é o objetivo dessa cooperação, cito, fortalecer a defesa marítima dos aliados. Minas marítimas podem ser usadas nas águas do Mar Báltico, onde os portos servem como pontos-chave para a mobilidade das tropas e entrega de cargas durante crises militares. Explicando de forma bem simples, querem se proteger dos russos também no mar, simplesmente colocando enormes barreiras de minas contra seus navios. E isso é uma ótima notícia, porque os russos devem ser isolados em todos os lugares onde isso for possível. O ideal seria erguer uma grande barreira de concreto, isolar-se totalmente e nem ver o que ocorre nesses pântanos, que se devorem lá. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.